Agora que nós vimos como utilizar cada resina dentro do kit Black Box, eu gostaria de mostrar para você alguns casos, 2 casos de posteriores e 2 casos de anteriores, utilizando o sistema de resina da Tokuyama, Palfic LX5 e Stellite posterior. Então, nesse primeiro caso, a gente está vendo uma restauração de resina deficiente no molar superior, primeiro molar superior. Depois de feita a remoção de toda essa resina, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a recuperação do ponto de contato na mesial. Utilizando um sistema de matriz metálica pré-fabricada. Essa matriz, existem várias opções no mercado de hoje, tá? A gente não vai ficar falando muito de matrizes, mas é importante dizer que essas matrizes posteriores elas têm que estar muito bem adaptadas, conforme vocês podem ver na sua foto à direita. Vocês percebem que a adaptação da matriz na área do contato ela tem que ser bem íntima para que você não tenha nenhum tipo de excesso de resina naquela área. E uma pergunta que sempre me fazem é aplicar o sistema adesivo antes ou depois da colocação da matriz. Bom, eu não tenho muito esse problema porque eu estou sempre trabalhando com isolamento absoluto, então eu não tenho problema com umidade, com saliva, com contaminação. Então, nesse caso, eu aplico o sistema adesivo antes, eu não fotopolimerizo, adapto o sistema de matriz e só então com a matriz em posição, sem excesso de adesivo nas margens, eu faço a fotopolimerização, conforme pode ser visto nessas duas figuras. Feito, então, a primeira colocação da resina de esmalte, como vocês podem ver na figura da esquerda, foi feito a inserção de uma resina Stellite posterior, que é uma resina excelente para trabalhar nessa área, principalmente pela sua resistência. Então, é nessa hora que a gente recupera toda a crista marginal da sua restauração, numa restauração do tipo classe 2, nesse caso de uma MO. Então, a resina é colocada aos poucos, de preferência em 2 camadas, a primeira camada somente na vestibular, depois a outra camada juntando a palatina com a camada da vestibular, para evitar uma contração muito forte da resina. E feita essa primeira camada, transformando a restauração de classe 2 em uma restauração de classe 1, então nesse momento eu posso fazer a aplicação da minha dentina, conforme vocês estão vendo na figura ao lado direito. A figura do lado direito, ela mostra a aplicação da minha camada de dentina e também a escultura do que nós chamamos de mapa da restauração. Esse mapa nada mais é do que a direção e formato dos sulcos principais e secundários, para que no processo restaurador você possa seguir esse mapa e não errar o resultado final da sua anatomia. Então, para quem não tem ainda muita habilidade com restaurações posteriores, esse tipo de mapa facilita bastante a nossa vida. E como você pode perceber, já está pigmentado com um corante do tipo ocre. O corante ocre, para saturação do sulco, ele é muito interessante. Tá? Cuidado um pouco para usar corantes do tipo marrom. No caso da Tokuyama, temos o sistema de corantes, onde nós temos o Dark Brown, né, que é o marrom escuro, que é excelente para pigmentar as fossas, locais onde você quer mostrar um pouquinho mais de profundidade, e você tem um corante ocre, que ele vai simplesmente saturar o seu sulco. Tá? Então, nesse caso, nós utilizamos apenas o ocre. Feito isso, eu começo agora recuperando cada uma das cúspides do meu dente por quadrantes. Então eu divido o dente em 4 e, como vocês podem observar, pego a Stellite posterior, conforme foi dito no início da apresentação das resinas, é uma resina fantástica para usar na técnica bilaminar, que significa o quê? Uma dentina saturada, como vocês podem ver no slide, uma dentina, por exemplo, A3,5, A4, e por cima um esmalte de alto valor, ou seja, um esmalte A1, por exemplo, que é o que está incluso no kit. Então, nesse caso, comecei fazendo a cúspide
mesiopalatina, mesiolingual, como vocês preferirem, vocês percebem que eu preencho todo o mapa. O mapa me indica a posição onde eu levo essa cúspide, todo esse quadrante, certo? Depois eu acabei preenchendo a cúspide distolingual, distopalatina. E nesse momento eu tenho toda a minha face palatina da restauração já finalizada. Vocês percebem que fazer anatomia dessa forma é muito mais simples. E finalmente eu começo a trabalhar as minhas cúspides vestibulares. Então primeiro eu fiz a mesiovestibular e depois eu fiz a distovestibular. Nesse momento eu acabo, sem querer, querendo, fazendo o meu dente inteirinho, sem me preocupar muito com a anatomia, sem ter que enxergar o dente como um todo, porque eu dividi esse dente em 4 partes e esse dente ficou muito mais fácil de ser entendido do que simplesmente se eu tivesse botado uma camada enorme de resina e tentado começar a esculpir toda essa anatomia complexa da oclusal. Bom, nesse momento, eu sinceramente gosto de dar o polimento, tá? Eu gosto de dar o polimento com o paciente isolado. Por quê? Porque é muito mais fácil, né? Eu não tenho interferência de saliva, não tenho interferência de sangue, não tenho interferência de nada. Então eu prefiro pegar o paciente nesse momento, fazer o polimento dentro do isolamento absoluto, e depois eu vou bater o carbono, e onde apenas eu fiz ajustes de carbono, eu volto a dar repolimento. Não preciso dar repolimento na minha face oclusal inteira novamente. E como vocês podem ver nesse slide, se você seguir a anatomia correta, a inclinação das suas arestas correta, a posição correta dos seus sulcos, vocês vão acabar com pouco ou às vezes nenhum ajuste na oclusão. Então, vocês estão vendo na esquerda o toque do carbono, qual foi o padrão oclusal que nós obtivemos nesse resultado final, e na direita, após a correção dos carbonos. Então, a gente percebe que realmente fazer o formato correto faz toda a diferença. Vamos ver outro caso de posterior aqui, novamente, um molarzinho superior, e dessa vez uma restauração um pouco maior. Removemos toda a restauração antiga. Fazemos o condicionamento ácido seletivo, gente. E aqui é a hora que o ácido faz toda a diferença. Então, quando a gente fala do Potenza Taco, que é um dos ácidos que tem a melhor tixotropia do mercado hoje, com custo-benefício, é aqui que ele entra com todo o seu potencial. E como vocês podem perceber, na dentina não tem o contato do ácido fosfórico. Na dentina nós utilizaremos um sistema autocondicionante, que é muito mais amigável para essa dentina, vai gerar para a gente uma profundidade de desmineralização muito menor, reduzindo bastante o risco de sensibilidade pós-operatória. Então, tenham em mente que a tixotropia do ácido realmente importa. Feito o condicionamento ácido seletivo, a gente aplica o primer ácido de um sistema autocondicionante, ou pode ser o seu sistema universal também, e aplica-se o bonding. Então nessa imagem vocês estão vendo a aplicação na esquerda do primer, na direita do bonding. Feito isso, não polimeriza, tá? Na minha técnica eu faço dessa forma, eu não polimerizo, adapto a matriz em posição, tenho certeza de que não tenho nenhum excesso, que a matriz está extremamente bem adaptada, faço o brunimento dessa matriz contra o meu segundo pré, e aí sim eu faço a fotopolimerização, porque eu tenho certeza que a adaptação vai ser a melhor possível. Mas lembre-se de um detalhe, tem que estar isolado. Se não tiver com isolamento absoluto, essa técnica não funciona, porque provavelmente você vai acabar contaminando o seu campo. Bom, fecha-se a proximal, transformando a restauração de classe 2 numa restauração de classe 1. Faz a aplicação da sua dentina saturada, no caso aqui uma dentina A3,5. E em cima dessa dentina, de novo, fazemos a confecção do mapa da restauração. Em cima desse mapa, eu pego a minha resina Stellite posterior A1
e começo a recuperar cúspide por cúspide. Como vocês podem ver, nesse caso, primeiramente a cúspide mesiopalatina, depois fizemos a cúspide disto vestibular, depois a disto palatina na foto da direita, depois a mesiovestibular, e como vocês podem perceber, neste momento o dente está praticamente finalizado e eu já posso fazer um polimento dentro do isolamento absoluto para ter um controle melhor desse polimento, para conseguir um resultado melhor desse polimento. Na foto da direita vocês já estão vendo o dente polido e aí sim eu tiro todo o isolamento e vou checar pelo contato. E como vocês podem ver, o contato está interessantíssimo. Depois do ajuste de oclusão do contato, vocês podem ver que a anatomia é preservada, desde que a gente acerte corretamente as arestas, direção de aresta, inclinação de aresta. Tudo isso faz diferença na sua restauração posterior e principalmente uma resina adequada para essa área vai garantir ainda melhor longevidade para esse dente.